Bom, hoje nós vamos terminar aí o nosso livro 2, tá bom? E já com um conteúdo que nós vamos iniciar a apostila 3 também, beleza? Nós estamos falando aí desde o livro 1 sobre as funções inorgânicas, tá bom? O último passo que nós conversamos foi em relação aos oxiânios, e hoje eu encerro essa apostila 2 falando aí um pouquinho sobre os óxidos e os hidretos, beleza? Bom, mas eu quero frisar aqui novamente com vocês a seguinte situação. Se vocês ainda não assistiram a aula com as outras funções, com os ácidos, com os oxiácidos, com os oxiânios, assistam essa aula, porque se vocês pegarem a partir dos óxidos, vocês vão ficar com muitas dúvidas, tá bom? Então essa parte dos óxidos é um complemento, principalmente da parte de oxiácidos e oxiânios que nós estamos estudando desde o livro 1, beleza? Bom, galera, vamos lá. O que são os óxidos, tá bom? Os óxidos são um tipo de função muito específica que contém aí o oxigênio, beleza? Bom, mas vamos lá. A definição, os óxidos, nada mais são do que um composto binário, ou seja, para ser binário tem que ser então formado por dois elementos, certo? Então, os óxidos são um composto binário formado por dois elementos, onde obrigatoriamente um deles tem que ser o oxigênio, beleza? E além disso, o oxigênio tem que ser o composto mais eletronegativo. Composto não, tem que ser o elemento mais eletronegativo dessa dupla aí, tá bom? Então, ó, a definição do óxido é muito clara. Tem que ser um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, onde um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo dessa turma, beleza? Bom, para isso eu deixei aqui para vocês o que nós chamamos de tabela de eletronegatividade, tá bom? Essa tabela de eletronegatividade vocês têm que saber, porque sem ela não é possível identificar um óxido. Não é possível saber quando um óxido ele será formado ou não, tá bom? Então, olha só. Essa tabelinha de eletronegatividade, ela é composta por flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, dentre outros elementos. Vocês estão vendo que aqui, né, nós colocamos essa reticências aqui, né? Isso significa que tem outros elementos, só que é claro, não é preciso, não é necessário nós decorarmos todos os elementos aqui da parte de eletronegatividade. O que nós precisamos saber é uma base, ter um conhecimento, né, dos principais elementos, os mais eletronegativos, para a gente fazer, né, conseguir fazer essas comparações, tudo bem? Então, olha só, se vocês observarem, eu coloquei aqui uma seta que sai da esquerda para a direita, e aqui eu coloquei que ela está em eletronegatividade decrescente, ou seja, isso significa que, ó, eu vou repetir ela aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. E como eu coloquei que ela está em ordem decrescente, significa que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, certo? E aí, ó, conforme ela vem aqui para a direita, ela vai decrescendo, beleza? Bom, galera, como essa tabela de eletronegatividade ela é muito importante, vocês precisam reconhecer ela, tá bom? E aí tem até um bisuzinho que eu utilizo que facilita na hora de decorar, vamos dizer assim, entre aspas, essa tabela de eletronegatividade, que é aquela famosa frase, não é? Do fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Até acrescentei mais dois elementos químicos aqui nessa tabelinha de eletronegatividade, tá bom? Continua da mesma forma, ela continua em ordem decrescente, ou seja, sai do maior para o menor. Sendo assim, o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica. Depois dele vem o oxigênio. E isso é importante. Por que é importante? Se o oxigênio ele é o segundo elemento mais eletronegativo, ele só perde em eletronegatividade para o flúor. Logo, qualquer composto binário que seja formado com o oxigênio será um óxido. Só não será quando ele estiver em contato com o flúor. Então, por exemplo, ó, se eu juntar F e O, aí eu falo assim, isso aqui é um composto binário? Não, não é. Por quê? Não, perdão. Isso aqui é uma função óxido? Aí eu pergunto, não é um óxido. Por quê? Porque é um composto binário,
Porém, o que está acontecendo aqui? O flúor, por ele ser mais eletronegativo do que o oxigênio, quebra a definição de óxido, tá bom? Agora, com qualquer outro elemento químico que você juntar o oxigênio e for um composto binário, aí sim nós teremos um óxido. Então, por exemplo, ó, com sódio vai ser um óxido, tá bom? Porque o sódio perde na eletronegatividade para o oxigênio. Por exemplo, se for com o potássio, também será um óxido, porque o potássio perde na eletronegatividade para o oxigênio. Se for com o cálcio, será um óxido, porque o cálcio perde na eletronegatividade para o oxigênio. Traduzindo, galera, qualquer outro composto binário que tenha a presença do oxigênio será um óxido, só não será se tiver o flúor, porque o flúor ganha na eletronegatividade dele, tá bom? A outra coisa que eu preciso que vocês tomem muito cuidado é com as montagens de fórmula, são com as montagens de fórmula, tá bom? Como assim com as montagens de fórmula? Galera, por exemplo, vocês devem ter observado que esse aqui ficou Na2O. Esse aqui ficou K2O, bem parecido com o outro, mas esse aqui já ficou CaO, por exemplo. Esse daqui ó, já vai ficar Al2O3. O que isso significa, galera? Que está acontecendo tombamento de carga. E quando há um tombamento de carga, vocês precisam se recordar da aula de ligação química, certo? Em específico da aula de ligação iônica, que é onde nós fazíamos todos esses tombamentos de carga, certo? Então, o tombamento de carga é importante demais na hora da montagem dos óxidos, tudo bem? Bom, vamos lá. Os óxidos, eles podem ser classificados, tá bom? Os óxidos possuem as suas classificações. Primeiro, os óxidos possuem dois tipos de classificações. Possui o que nós chamamos de classificações principais, certo? E também possui o que nós chamamos de classificações não principais, ou melhor, também podemos dizer como classificações do tipo secundárias, tá bom? O que são essas classificações principais? Um óxido que recebe uma classificação principal, ou ele será um óxido do tipo ácido, ou então básico, ou ele será anfótero. É claro que eu coloquei um slide aqui explicando cada uma dessas classificações, para a gente entender o que seria um ácido, o que seria uma base, né, um óxido básico, e o que seria um óxido do tipo anfótero, tá bom? E eu também coloquei sobre o que seriam essas classificações não principais dele. Por exemplo, eu posso ter um óxido do tipo neutro, do tipo duplo, do que nós chamamos de peróxido e do que nós chamamos de superóxido, tá bom? Agora, existem essas classificações principais porque todo óxido, ou ele vai ser ácido, ou ele vai ser básico, ou ele vai ser anfótero, tá bom? Agora, por que existem essas não principais? Porque eu posso ter um óxido, por exemplo, que é ácido, que é uma das principais, e duplo ao mesmo tempo. Eu posso ter um óxido que seja básico e peróxido ao mesmo tempo, certo? Então, essas principais são... Essas não principais, elas são derivadas dessas funções principais, beleza? Bom, como vocês viram, a montagem de fórmula aqui nos óxidos são extremamente importantes, tá bom? Já que essas montagens de fórmula são extremamente importantes, eu preciso que vocês se recordem dessa tabelinha de inox. Essa tabelinha de inox vocês encontram atrás da tabela periódica de vocês. E elas indicam as cargas que os elementos químicos trabalham. Então, por exemplo, existem aqueles elementos que eu já comentei com vocês que possuem os chamados NOx definidos, não é isso? O que são os NOx definidos da tabela periódica? São aqueles elementos químicos que possuem carguinhas fixas, não vai alterar, independentemente do tipo de ligação que ele está fazendo. Então, por exemplo, se você pegar um elemento químico que seja da família 1A, ele possui um NOx definido, que é mais 1. Nós vimos muito isso daí, principalmente na hora que nós estávamos fazendo a nomenclatura dos oxiácidos, certo? E utilizamos também na parte de nomenclatura dos oxiânios, beleza? Quem é, por exemplo, da família 2A, também possui um NOx fixo, já tem o NOx mais 2, tá bom? Se você pegar, por exemplo, ó, o hidrogênio também tem o NOx fixo, ele é mais 1. Ele não pertence à família 1A, certo? Ele apenas está localizado lá, mas coincidentemente ele também possui o NOx mais 1, tá bom? O alumínio, que também é um positivo, que possui o NOx fixo, é mais 3, tá bom? Então esses aqui possuem NOx definidos, são NOx fixos. Coloca também a prata também tem o NOx definido de mais 1, beleza? Bom, existem também aqueles que são os negativos e que possuem NOx definidos também, tá bom? Que são os famosos ânions.
Por exemplo, todos os elementos químicos da família 7A possuem o NOx fixo de -1. Nós também temos o oxigênio, que possui o NOx -2, tá bom? Beleza? Então, esses elementos químicos aqui é clichê, galera. Tem que saber eles, tá bom? Porque existem um monte de outros elementos químicos que não possuem os NOx fixos. Mas através desses aqui, que possuem NOx fixos, nós conseguimos calcular o NOx dos outros elementos. Como eu já falei para vocês, igual nós fizemos lá na nomenclatura dos oxiácidos. Tudo bem? Beleza? Bom, a partir desses aqui, que são muito importantes, por que eu chamo a atenção? Você já viu que um óxido, ele é um composto binário formado pelo oxigênio, onde o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. E o oxigênio, galera, ele tem um NOx fixo aqui, ó, -2. Então, através desse NOx do oxigênio, nós vamos montar as fórmulas, por exemplo, dos óxidos, tá bom? Professor, eu não sei, não consegui decorar essa tabelinha de cátions e ânions, ela não entra na minha cabeça. Galera, essa tabelinha tá na tabela periódica de vocês, atrás, né? Podem pegar a tabela periódica de vocês, que vocês vão ver lá, ó, tabelinha de cátions, que são os caras positivos, e a tabelinha de ânions, que são os elementos negativos, tá bom? Então, a tabela periódica foi feita para consultar. O que eu estou colocando aqui para vocês é que os definidos, é bom saber, tá bom? Porque nós sempre utilizamos eles. Mas tem um monte de outros que são os indefinidos que ninguém sai por aí decorando. Nós vamos lá e consultamos. Agora, a partir do momento que você vai trabalhando periodicamente, né, quase que todo dia com essas cargas, você acaba se adaptando, você acaba se acostumando. Então, de tanto treinar, de tanto resolver exercício, chega uma hora que você vai lembrando. Hidrogênio é +1, oxigênio é -2, tá bom? E se tratando dos óxidos agora, eu preciso muito que vocês se lembrem sempre que o oxigênio tem um NOx fixo de -2, tá bom? Porque através desses óxidos, eu posso pedir assim para vocês, galera, montem as seguintes fórmulas para mim. É importante eu fazer essa revisão com vocês de fórmulas, porque vai chegar um momento em que eu vou falar, ó, galera, esse óxido ele é desse jeito porque houve um tombamento de carga, então você tem que se recordar. E nós vimos isso lá na aula de ligação química. Então, por exemplo, como que ficaria um óxido entre o elemento químico sódio e o oxigênio? Monta essa fórmula para mim. Então, ó, o que você tem que saber? O oxigênio ele não tem a carguinha -2, então coloca a carguinha dele. O sódio ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, ele tem um NOx fixo. Quanto que é o NOx do sódio? Ele é +1. Lembra? Todo mundo que é da família 1A tem um NOx fixo de +1. Então, ó, tá aqui, +1. Aí, galera, eu pergunto para vocês, aula de ligação química. Um positivo com 2 negativo pode? Não pode. Então, o que tem que fazer? Tombamento de carga. Então, o 1 passa para o oxigênio e o 2 passa para o sódio. Então, essa fórmula ela termina assim, ó, Na2O. Essa é a fórmula do que nós chamamos de óxido de sódio. Nós também vamos ver a nomenclatura, certo? Para aprender. Só que tem muita gente que se eu falar assim, ó, monta a fórmula que fica entre o sódio e o oxigênio, a pessoa simplesmente vai fazer isso daqui, ó. Isso daqui não existe, isso aqui está errado. Toda vez que você vai montar uma fórmula, é preciso levar em consideração as cargas, que são os famosos NOx desses elementos químicos, tá bom? Bom, vamos ver mais uma? Monta para mim como é que fica o óxido entre o cálcio e o oxigênio. Aí você vai colocar assim, ó, cálcio e o oxigênio. Não existe montagem de fórmula sem levar em consideração os NOx. Então vamos ver os NOx. Cálcio, professor, eu não lembro qual é a família, eu não sei qual é a carga. Então vem aqui e pesquisa. O cálcio, ele é um metal. Se ele é um metal, ele tem que ficar positivo. Então vai na tabelinha de cátions, porque são a tabelinha dos positivos. O cálcio, ó, ele tá aqui, ó, nos elementos que tem carguinha +2, tá bom? E ele é fixo, porque ele é da família 2A. Então, o cálcio, ele trabalha com um +2. Enquanto o oxigênio, ele também é fixo, ele trabalha com uma carguinha -2. Agora, galera, vem cá, ó. 2 positivo com 2 negativo. Esses valores não estão iguais? Estão. Se estão iguais, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, não é isso? Então, isso aqui vira o CaO. Então, não precisa do tombamento de carga. Já o óxido de cálcio, então, a fórmula dele é desse jeito aqui. Não precisou haver o tombamento de carga. Agora, galera, para a gente finalizar, vamos tentar montar um óxido entre o ferro e o oxigênio, tá bom? Como que ficaria um óxido entre o ferro e o oxigênio? Simples, vamos lá. Se eu vou montar um óxido entre o ferro e o oxigênio, eu preciso especificar para você qual que é a carguinha que o ferro vai trabalhar. Por quê? O ferro é um daqueles elementos que não possui o NOx fixo, porque ele não é da família 1A, ele não é da família 2A, por exemplo.
Então, já que o ferro não é dessa família, ele não tem um NOx fixo. Então, eu preciso ver quais são os NOx que o ferro pode trabalhar para ver as possíveis fórmulas de óxido que eu posso formar. Então, por exemplo, o ferro, galera, ó, ele pode trabalhar com uma carguinha que eu falo que é uma carguinha mais 2, mas ele também, por exemplo, ó, pode ter uma carguinha mais 3. Então, o ferro é um daqueles caras indefinidos, ele não possui NOx fixo. Então, eu posso montar uma fórmula em que o ferro pode estar trabalhando com mais 2, ou então eu posso ter uma fórmula em que o ferro pode estar trabalhando com NOx mais 3. Aí eu terei compostos diferentes. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, que o ferro estava com uma fórmula mais 2, se eu juntar com o oxigênio que é menos 2, o que acontece? 2 positivo com 2 negativo, valores iguais, aí sim se anulam. Então não precisa do tombamento de carga, vira o FeO. Essa é a fórmula, então, quando eu utilizo o ferro 2, quando eu utilizei o ferro 2. Agora, se eu utilizar o ferro 3, como o oxigênio é menos 2, como é que fica isso daqui? 3 positivo com 2 negativo, tá igual? Não tá igual. Então, o que acontece? Tombamento de carga. Então, eu vou ter que tombar e inverter essas cargas. Então, o ferro fica com 2, que era do oxigênio, e o oxigênio fica com 3, que era do ferro. Então, ó, já vira o Fe2O3. Então, tá vendo como é fundamental essa parte de montagem de fórmula? Então, mais uma vez eu deixei essa tabelinha aqui. Sempre que vocês precisarem, vocês podem consultar, vocês têm ela na tabela periódica de vocês. E assim, galera, por mais que vocês não tenham decorado aqueles que são fixos, e ó que eu bato nessa tecla com vocês desde o ano passado na parte de ligação química, tá bom? Mesmo que vocês ainda não tenham decorado esses, consulta na tabela periódica. O professor pediu para você montar uma fórmula entre o oxigênio e o potássio. O oxigênio é menos 2. Procura qual é a fórmula do potássio. A fórmula não, qual que é o NOx do potássio. Quando você vê qual que é o NOx do potássio, você monta a fórmula. Se for preciso fazer tombamento de carga, faça o tombamento de carga. Se não for preciso tombar carga, é só você juntar os termos e formar a fórmula. Tudo bem? Beleza? Então é essencial, por isso que eu fiz essa pausa nessa parte de NOx, montagem de fórmula para a sequência dessas duas funções que são os óxidos e os hidretos, tá bom? Bom, galera, a primeira classificação que nós vamos ver sobre os óxidos, na grande verdade, é um agrupamento, tá bom? Os óxidos, eles podem ser agrupados de acordo com o tipo de ligação química que ele está fazendo, tá bom? Por quê? O que acontece? Eu posso pegar o oxigênio e eu posso ligar ele, por exemplo, a um não metal, certo? E eu também posso pegar o oxigênio e ligar ele, por exemplo, a um metal. Então, dependendo do tipo de elemento que eu formar, eu tenho um tipo de ligação química. Vale lembrar que o oxigênio, ele é um não metal, tá bom? Então, o que acontece? Se eu pegar o oxigênio, que é um não metal, e ligar ele com outro não metal com não metal, eu tenho uma ligação do tipo covalente, certo? Então, olha só, se eu já pegar o oxigênio, que é um não metal, e ligar ele com um metal, aí lembra, não metal com metal, eu vou ter uma ligação do tipo iônica, eu já teria uma ligação do tipo iônica. Então, dependendo do elemento químico que está ligado ao oxigênio, ou eu tenho uma ligação iônica ou eu tenho uma ligação covalente. Bom, galera, vamos lá. Então, olha só, quando eu tiver um óxido metálico, é porque o oxigênio se ligou a um metal, então ele está fazendo uma ligação do tipo iônica. Agora, quando eu tiver um óxido ametálico, é porque ele se ligou a um não metal. Então, eu tenho uma ligação covalente nesse óxido. Então, os óxidos, galera, eles podem tanto fazer ligações iônicas, tá bom? Isso depende se o oxigênio está ligado a um metal. Então, ele pode fazer uma ligação do tipo iônica, ou ele também pode fazer uma ligação do tipo covalente. Isso depende se ele estiver ligado a um não metal. Tudo bem? Beleza? Aqui eu deixei como exemplo, ó, óxido de ferro, que nós até representamos essa fórmula no slide anterior, não é? O ferro não é um metal? É. Se está ligado a um oxigênio, metal com não metal, então eu tenho uma ligação iônica. Então esse daqui, ó, eu posso classificar como óxido metálico, tá bom? E olha esse outro exemplo aqui, ó, dióxido de carbono. O carbono não é um não metal? É. Então não metal com o oxigênio, que também é não metal, ligação do tipo covalente. Então esse daqui é um óxido ametálico, é um óxido que parte de um não metal. Tá bom? Então, esse daí é o primeiro agrupamento que os óxidos podem ser classificados. Bom, e esse agrupamento, ele é super importante. Por quê? Através desse agrupamento, nós damos uma outra classificação, que são o que nós chamamos de óxidos básicos e o que nós chamamos de óxidos ácidos, tá bom, galera? O que seria um óxido básico? Um óxido básico é aquele óxido que vem de uma ligação do tipo iônica.
tá bom? Ou, melhor dizendo, é um óxido quando está ligado a um metal. É quando o oxigênio se liga a um metal. Lembra, ó, quando o oxigênio se ligava a um metal, não tinha uma ligação iônica? Eu também classifico isso como um óxido do tipo básico, tá bom? Eu deixei um slide para a gente entender o porquê que ele também recebe esse nome básico. Não é só receber o nome, é entender o porquê, o que está por detrás disso daí. Qual o conceito químico que está por detrás disso, tá bom? Mas por agora, o importante é você saber que um óxido básico é quando eu tenho um oxigênio que está ligado a um metal, certo? E se eu tenho um metal com um oxigênio que é um metal, eu tenho uma ligação do tipo iônica, tá bom? Então, todo óxido que vem de uma ligação iônica é um óxido básico, beleza? E por que que eu separo por grupos? Para a gente fazer a nomenclatura. Toda vez que eu tiver um óxido básico, galera, a nomenclatura é muito fácil. A nomenclatura vai ser assim, ó, óxido mais o nome do metal. Certo? Então vai ficar muito tranquilo. Então, ó, todos esses exemplos que eu passei aqui para vocês são óxidos básicos, ou seja, oxigênio ligado a um metal, tá bom? Então a nomenclatura não fica óxido mais o nome do metal? Então, por exemplo, ó, que metal é esse aqui? Não é o sódio? Então vai ficar óxido de sódio. Muito fácil. Não precisa especificar número nem nada nesse caso. Só quando eu não tiver um NOx definido. Agora, por exemplo, aqui, ó, alumínio. Então aqui vai ficar óxido de, o nome do metal, alumínio. Nesse caso aqui, ó, ferro. Agora o problema é o seguinte, lembra que o ferro não tinha NOx definido? O ferro é um daqueles metais chatinhos que pode trabalhar com o +2 ou o +3. Então, como eu posso ter diferentes tipos de ferro participando de uma reação, sempre que eu tenho um elemento que não tem NOx definido, aí eu preciso apontar qual é o NOx que ele está trabalhando. No caso do ferro, é o +2 ou o +3. Então, eu tenho que olhar para a fórmula, montagem de fórmula importante, tá vendo? E definir qual que é o NOx que está trabalhando. Então, nesse caso aqui, ó, FeO. Para ter ficado desse jeito, porque não houve tombamento de carga. Então, ele utilizou o NOx +2, ó. Porque, ó, é ferro +2 com o oxigênio que é -2, 2 positivo com 2 negativo se anulam, aí forma um FeO. Para formar isso daqui, eu precisei do ferro +2. Então, ó, ficou óxido de ferro 2. E descreve o número, né, no formato romano, hein? No formato romano, tá bom? Agora, ó, esse daqui, Fe2O3. É só desinverter essas cargas que você vai perceber que o ferro aqui foi o +3, né? É só destombar essas cargas. Então, aqui nesse caso, ó, fica o óxido de ferro 3. Tudo bem? Beleza? Então, é importante saber o NOx dos elementos químicos. Então, a nomenclatura dos óxidos básicos é muito simples. Já a nomenclatura dos oxiácidos entra uma regrinha um pouquinho diferente, tá bom? Só que essa regrinha diferente, ela também não é tão difícil assim, não. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente também consegue facilmente aprender a nomenclatura de um óxido do tipo ácido, tá bom? Primeiro, vamos lá. Um óxido ácido é quando eu tenho o oxigênio ligado a um não metal, não é isso? Então vamos conferir. Um óxido ácido é quando eu tenho um oxigênio ligado a um não metal. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. Carbono, carbono e enxofre. São todos não metais, não é? Então, não metal com oxigênio, eu formo um óxido ácido. E nós vamos entender o porquê que nós chamamos de oxiácido num termo químico depois. Bom, por enquanto o que vocês precisam saber é que oxiácido é quando o oxigênio está ligado ao não metal. E para fazer a nomenclatura desses oxiácidos, eu preciso de um negócio chamado prefixo, tá bom? O que seria o prefixo? É indicar a quantidade de átomos que aparece tanto no oxigênio quanto na parte do não metal. Então, por exemplo, toda vez que for 1, eu tenho um prefixo mono, tá bom? Toda vez que for 2, eu tenho um prefixo chamado di. Quando for 3, vai ser tri. Quando for 4, vai ser tetra. Quando é 5, o prefixo é pent. Quando é 6, eu tenho um prefixo ex. Quando é 7, eu tenho um prefixo ept. Quando é 8, eu tenho um prefixo do tipo oct. Quando é 9, é non. E quando é 10, eu tenho um prefixo dec. Tem os outros também para 11, 12, 20, 30. Mas, galera, os exercícios, né? Muito raro cobrar acima disso daí, tá bom? Mas na apostila de vocês, vocês têm todos os prefixos lá bonitinhos que vocês podem consultar. Coloquei aqui um exemplo dos mais comuns que nós podemos utilizar.
Professor, como que eu vou utilizar esse prefixo? Eu ainda não entendi. É simples. Para você fazer a nomenclatura do oxiácido, você precisa indicar a quantidade de oxigênios que você tem. E aí, por exemplo, se for 1 vai ser mono, se for 2 vai ser di, se for 3 vai ser tri. O quê? Óxido, certo? Então, quando eu tenho 1 oxigênio, vai ser o monóxido. Quando eu tenho 2 oxigênios, vai ser o dióxido. Quando eu tiver, por exemplo, 6 oxigênios, vai ser o hexaóxido, certo? Quando eu tiver, por exemplo, 4 oxigênios, vai ser o tetraóxido ou tetróxido, certo? Mas o nome do não metal de acordo também com a quantidade que ele tem. Aí eu utilizo o prefixo também. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho CO2. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, ó, 2, qual que é o prefixo? O 2 não é di? Então vai ficar, ó, dióxido de... Quantos carbonos eu tenho aqui, galera? Um só, certo? Quando é um, vocês sabem que lá na matemática é opcional, não é? Eu posso ou não representar quando é um, não é isso? Então, o que que acontece? Aqui eu também tenho essa opção de querer ou não descrever. Quando é um, eu utilizo o prefixo mono para nomenclatura, não é? Então aqui poderia ficar de monocarbono ou simplesmente carbono, porque um é opcional. Agora, se for mais de um, eu tenho que colocar, combinados? Então, beleza. Ó. Que nem aqui agora, ó, CO. Eu tenho um oxigênio e um carbono. Então, aqui ficou o monóxido, porque mono é para um. Então, ficou monóxido, e significa que eu tenho um oxigênio. D poderia ficar monocarbono, mas aí, opcionalmente, eu quis deixar só carbono, tá bom? Então, monóxido de carbono. Bom, e aqui, ó, SO2, tem 2 oxigênios, então já não é mais opcional, não. De 2 para cima, eu tenho que colocar. Então, aqui, ó, quando é 2, o prefixo é di. Então, aqui já ficou ó, o dióxido de, como enxofre só tem um, então eu não quis colocar, ficou enxofre. Mas se você deixasse de mono enxofre, também estaria correto, tá bom? Aqui, ó, SO3. Eu tenho 3 oxigênios. Quando eu tenho 3, olha aqui, ó, qual que é o prefixo que eu utilizo? Tri, não é? Então, vai ficar, ó, trióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Então, galera, vocês viram? É só vocês representarem de acordo com a quantidade de oxigênio, de acordo com a quantidade do prefixo que nós estamos utilizando, tá bom? Então, olha isso daqui, ó, pra gente finalizar. Como que ficaria isso daqui, ó? N2O4. Vamos fazer a nomenclatura desse aqui? Começando pelo oxigênio, claro, porque ele é o estrelinha aqui da função, não é? Então, ó, 4 oxigênios. 4, qual que é o prefixo que eu utilizo? Tetra, não é? Então, esse daqui vai ficar o tetraóxido de 2, ó, eu tenho 2 nitrogênios, então já não é mais opcional não, quando é mais de um tem que colocar. 2, qual que é o prefixo? Não é di? Então, ó, de dinitrogênio, tá bom? Bom, galera, às vezes você encontra, ó, tá vendo que aqui ficou o tetraóxido, tá bom? Às vezes você pode encontrar assim, ó, para não juntar duas vogais, às vezes eles cortam e deixa só assim, ó, como tetróxido, tá bom? Bom, mas esse nome tá correto e esse nome aqui também tá correto. Então, qualquer um dos dois que vocês utilizarem também não tá errado, tá bom? Beleza? É tranquilo, né? Essa parte de nomenclatura. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês entendessem uma parte científica, por que nós chamamos de óxido básico, por que a gente chama de um óxido ácido? Então vamos lá. Por enquanto, galera, o que vocês precisam saber? Lembra que uma base nós representávamos quando tinha a hidroxila? O ácido, ele é caracterizado pelo H+, lembra? Já a base, ela é caracterizada pela hidroxila, que é o OH-. Então, geralmente, todas as bases têm essa hidroxila, não é? Então, ó, isso daqui é o exemplo de uma base, que é o NaOH. Por quê? Ó, porque tem esse OH. Isso daqui caracteriza alguma coisa que seja básica, enquanto o H+, caracteriza alguma coisa que seja ácido, certo? Então, o que acontece, galera? Por que eu tenho um óxido básico? O que era um óxido básico mesmo? É quando o oxigênio se ligava a um metal. Então, quando eu tenho um óxido básico, que é um oxigênio com metal, se eu colocar, galera, ele em contato com a água, eu formo uma base. Então, é por isso que eu chamo de óxido básico. Então, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem. CaO, né? Montagem de fórmula, oxigênio com cáustica desse jeito. Isso daqui é um óxido básico, porque é um metal ligado ao oxigênio. Se eu colocar ele em contato com a água, eu vou formar a seguinte base, CaOH2. Ó, isso daqui é uma base. Então, ó, eu peguei um óxido básico, juntei com a água e acabei formando uma base.
Então é por isso que eu chamo de óxido básico. Tudo bem? Beleza? Qualquer óxido básico, qualquer um que vocês colocarem em contato com a água, vai formar a base daquele metal. E outra coisa também, essa daqui é uma parte avançada. Vocês ainda não sabem montar essas reações de neutralização. Mas eu nem quero que, por enquanto, vocês aprendam a montar essas reações. Agora, o que eu quero que vocês saibam é o porquê que nós chamamos de óxido básico. Para o 8º ano, isso daqui é importante. Quando vocês estiverem no 1º ano, aí a parte importante vai ser saber montar as reações de neutralização, tá bom? Quando eu coloco um óxido básico com ácido, por exemplo, ele pode formar o que nós chamamos de uma reação de neutralização. O que seria uma reação de neutralização? Galera, o ácido ele é o inverso de uma base, tá bom? Ou vice-versa, a base é o inverso de um ácido, tanto faz. Então, quando você coloca os dois em contato, um tenta neutralizar o outro. Então, o ácido vai tentar neutralizar a base e a base vai tentar neutralizar o ácido. Então, é por isso que quando eu junto os dois, eu falo que eu tenho uma reação de neutralização. Então, sempre que você coloca um ácido e uma base, você tenta neutralizar o sistema, tá bom? E nessa neutralização, você acaba formando uma outra função, que é a função sal, que nós já estudamos, tá bom? E também tem como produto água. Por enquanto, não quero que vocês aprendam essa parte de montar a reação de neutralização. Mas vocês já podem saber que toda vez que eu junto um ácido com uma base, eu tenho uma reação de neutralização. E quando eu tenho um óxido básico, se eu colocar ele em contato com a água, eu formo uma base. Então, é por isso que nós chamamos de óxidos básicos. Tá bom? Beleza? Bom, galera, e nós também temos os oxiácidos, né? Lembram que eram os oxiácidos? É quando eu tinha o oxigênio ligado diretamente a um não metal. Isso, então quando eu tenho um oxigênio ligado a um não metal, eu tenho o que eu chamo de oxiácido. Agora, por que, galera, que eu chamo de oxiácido? Muito simples, galera. Porque quando eu pego um oxiácido e eu coloco ele com a água, ele forma um ácido muito potente. Então, é por isso que eu chamo de óxido ácido. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esse camarada aqui, ó, o SO3. Ele é um oxiácido? É, porque o enxofre é um não metal. O não metal ligado ao oxigênio tem um oxiácido. Se eu colocar ele para reagir com a água, ferrou. Por quê? Galera, essa daqui é uma reação de adição. É só você somar todos esses termos e juntar num composto só. Então, por exemplo, quantos hidrogênios eu tenho? Não é 2? Então vai ficar aqui, ó, H2. Quantos enxofres eu tenho? Não é 1? Então vai ficar aqui, ó, 1 enxofre. Quantos oxigênios eu tenho se eu somar tudo? 3 aqui, com mais 1 dá quanto? 4. Então vai ficar o H2SO4. Perceberam o que formou? Nós já estudamos. Formou um ácido, né, classificado como oxiácido. E esse ácido ele é muito conhecido na química. Ele é o ácido sulfúrico, certo? Então ele é um ácido sulfúrico. Então, galera, olha só que legal. Quando você pega um óxido, que nós classificamos como óxido ácido, se eu colocar ele com água, ele forma um ácido. Então é por isso que ele recebe esse nome, tá bom? Então é por isso. E outra coisa, lembra que se eu pegasse um óxido básico e colocasse ele, por exemplo, com ácido, formava uma reação de neutralização? Se eu pegar um óxido ácido, acontece a mesma coisa. Se eu pegar um óxido ácido e colocar ele para reagir com uma base, um não é o inverso do outro, então aqui ó, eu tenho uma reação de neutralização. Sempre que você coloca um ácido com uma base para reagir, você forma uma reação de neutralização, onde você obtém como os produtos as funções sal e a água, que também é um óxido. Tá bom? Então, como eu falei no slide anterior, não quero que vocês façam agora as reações de neutralização, mas nada impede já de vocês saberem que toda vez que vocês colocam um ácido com uma base, um tenta neutralizar o outro e vocês têm uma reação de neutralização. Tá bom? Então, esse conceito tem que ficar claro, galera. Por que eu chamo de óxido básico? Porque se eu colocar um óxido básico para reagir com a água, eu formo uma base. Por que eu chamo de óxido ácido? Porque se eu pegar um óxido ácido e colocar ele para reagir com a água, eu formo um ácido, como é o exemplo do que eu coloquei aqui agora. SO3, que é um óxido ácido, em contato com a água, forma um ácido poderosíssimo, que no caso aqui foi o exemplo do ácido sulfúrico, tá bom? Então, muitos exercícios, principalmente lá no livro 3, vão pedir muito a respeito dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Então, lá no livro 3, é fundamental saber essa parte. Bom, e uma atenção especial, galera, porque os oxiácidos
são um dos grandes responsáveis por um dos principais fenômenos que nós estamos vivendo na atualidade, que é o fenômeno da chuva ácida, galera. Bom, o que é esse fenômeno da chuva ácida? Gente, esses óxidos ácidos, lembra quando o oxigênio se liga a um não metal? Então, eu vou colocar vários exemplos aqui, ó. SO2, SO3, CO2, CO, N2O4, N2O5, são todos oxiácidos. E aí, lembra o que acontece? Se eu pegar um desses oxiácidos e colocar ele para reagir com água, eles vão formar os ácidos, não vão? Então, esse é o problema. Esses oxiácidos, galera, eles são produtos da queima de combustíveis fósseis, tá vendo? Então, eu deixei vários exemplos aqui, ó, de queima de combustíveis fósseis. Esse daqui, por exemplo, é um combustível fóssil que está sendo queimado por um veículo automotor. Aqui nós temos indústrias petrolíferas, certo? Que estão queimando, por exemplo, combustível. Aqui também, numa base de petróleo. Então, sempre que eu tenho um combustível fóssil, por exemplo, pode ser um derivado, gasolina, pode ser o diesel, por exemplo, certo? Pode ser o querosene, beleza? Então, ó, todos esses aqui são derivados de combustíveis fósseis, certo? São os derivados do petróleo. Então, todos eles, quando são queimados, né, as suas combustões completas ou incompletas, acabam liberando esses tais oxiácidos. Galera, quando eles são queimados, eles são produzidos, eles vão para onde? Para a atmosfera, certo? Chega lá na atmosfera, o que eles encontram? Vapor de água, que é água, só que no estado gasoso, certo? E essa água é decorrente do quê? Da evaporação, que é efeito do Sol sobre rios e lagos, e essa água sobe na forma de vapor, encontra, por exemplo, um oxiácido lá, aí lascou tudo. Porque quando o oxiácido entra em contato com a água, não importa seja no estado de vapor ou seja no estado líquido, vai acabar formando os ácidos. Aí esses ácidos vão, por exemplo, para as nuvens, sofrem um processo de condensação, deixa de ser gás e volta a ser líquido, e aí eles vão se precipitar. E eles se precipitam sobre a forma do quê? De chuva. Só que aí, se é uma chuva, que é água, que tem ácido, nós vamos chamar de chuva ácida, certo? E aí, galera, vocês já sabem, a chuva ácida é um dos principais problemas ambientais que nós estamos enfrentando nesse momento. Por quê? Porque ela causa destruições de tudo aquilo que é feito de carbonato, cimento, ou seja, estátuas, né, passarelas, viadutos, pontes, edifícios, arrebenta com a vida marinha, certo? Estraga, faz um processo de desmatamento e até mesmo para nós, seres humanos, que num processo de médio a longo prazo, isso pode causar doenças, por exemplo, como um câncer de pele, tá bom? Então, olha o grandíssimo problema que essa chuva ácida pode ocasionar. Por que elas causam isso, galera? Claro, por conta dos ácidos que estão presentes nessa água, tá bom? Esses ácidos, que são oxiácidos, que são liberados através da queima de combustíveis fósseis, que quando se juntam com a água, acaba formando os ácidos, tá bom? Então, ó, eu vou só apagar aqui um pouquinho o slide, porque na hora que eu estou explicando eu vou comentando com vocês, e aí acabam ficando um pouco poluídos, certo? Só que vocês sabem que vocês podem vir no passo a passo, e é claro que todas essas anotações, elas serão, né, colocadas aos poucos, tá bom? Então, aqui, ó, para não ficar tão poluído assim o slide, beleza? E eu finalizo aqui, ó, essa parte explicando, né? Ó, aqui eu tinha um SO2, certo? Esse SO2 em contato com o vapor de água que tem lá na atmosfera, como ele é um óxido ácido, ele acaba formando um ácido que é o ácido do enxofre, lembra? O ácido do enxofre pode ser tanto o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, como também pode ser o ácido sulfuroso, tá bom? Qualquer um dos dois que caia junto com a água são devastadores, tá bom? Mas principalmente o ácido sulfúrico e os ácidos nítricos, que são os ácidos do nitrogênio. Tá bom, galera? Beleza? Então, por que eu quis dar uma atenção especial para os oxiácidos? Porque vocês sabem que não é de hoje, desde quando vocês deviam estar, por exemplo, na quinta série, que vocês escutam falar nos problemas ambientais. Chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, certo? Então, todos esses problemas são muito recorrentes em exercícios. Então, é sempre importante refrisar um pouquinho mais a respeito deles, tá bom? Outra coisa, galera. Não confundam chuva ácida com efeito estufa, aquecimento global. Pelo amor de Deus, eu como professor de química, eu vou ter um infarto se vocês confundirem isso daí. São efeitos, né, são problemas ambientais totalmente distintos uns dos outros.
Às vezes você pode até um mesmo tipo de gás que é liberado para a formação da chuva ácida, pode até ser que você encontre lá no aquecimento global, mas são problemas ambientais diferentes. O aquecimento global, por exemplo, ele está relacionado com o aumento gradativo da temperatura no planeta. Então, conforme o tempo vai passando, a temperatura do planeta está aumentando gradativamente. Isso também está relacionado com um buraco lá na camada de ozônio, que vem sendo formado por conta de gases CFCs, certo? Clorofluorcarbonetos, tá bom? Que vem degradando a camada de ozônio, e aí a intensidade de raios solares que está transmitindo para a Terra vem aumentando, causando um aquecimento global, em decorrência também do efeito estufa. Então são coisas diferentes. A chuva ácida não tem nada a ver com isso daí. A chuva ácida vem do produto, né, desses gases que são emitidos na queima de combustíveis fósseis, que entram em contato com o vapor de água, são formados na nuvem, onde eles se condensam e se precipitam sob a forma de chuva, só que aí ela está com um pH muito baixo, tá bom? Que esse pH mede o potencial hidrogeniônico, o tanto que pode liberar de hidrogênio. Então, com um pH muito baixo, né, essa água ela vem sob a forma de ácido e aí arrebenta, ocasionando essa tal de chuva ácida. Tá bom? Então, isso aqui foi só uma revisão, nem fazia parte da aula de hoje, nessa parte de efeito estufa aquecimento global, mas é importante a gente destacar que são problemas ambientais diferentes, tá bom? Então, não podemos confundir isso daí. Bom, galera, agora uma outra classificação. O que seria um óxido neutro? Ó, esse óxido neutro já não é aquela classificação principal que nós vimos dos óxidos, lembra? Quais eram as classificações principais? Ácidos básicos. Tá bom? O que seria um óxido neutro, galera? Um óxido neutro é aquele tipo de óxido que ele não reage nem com ácido, não reage nem com uma base e não reage ele nem com água. Então é aquele tipo de óxido que não adianta você colocar ele em meio ácido, não adianta você colocar ele em meio básico, e nem adianta você colocar ele em água, porque ele não quer reagir. Então é por isso que nós chamamos ele de óxido neutro. É como se fosse um gás nobre. Um gás nobre ele não procura fazer ligação porque ele não está estável. Então vamos imaginar, vamos colocar, né, vamos fazer a seguinte colocação. Um óxido neutro ele é estável, ele não quer reagir. Então não adianta você colocar ele com ácido que ele não vai reagir, não adianta você colocar ele com uma base que ele não vai reagir, e nem adianta você nem tentar diluir ele em água que ele também não vai reagir. Ele não se comporta nem como ácido nem como uma base. Tá bom? E esses óxidos são os famosos monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Então, são 3 esses óxidos neutros. Aí você fala assim, professor, mas você não disse para mim que quando tem um oxigênio ligado a um metal, ele não seria um óxido ácido? Lembra que eu falei? Eu posso ter um óxido ácido e posso ter um óxido neutro ao mesmo tempo. Por isso que essa é uma classificação secundária, tá bom? Agora, esses aqui, se nós fôssemos levar o pé da letra, eles seriam classificados como óxido ácido. Só que estudos indicam, né, pesquisas, que eles não reagem, eles não estão reagindo. Então, eles não se comportam como deveriam. Como eles não se comportam como deveriam, nós vamos chamar eles de óxidos neutros, tá bom? Então, são 3 que vocês vão ter que se lembrar. São óxidos neutros. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Eles não reagem, tá bom? Bom, e o que seriam os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros é o inverso dos óxidos neutros. Os óxidos anfóteros, eles já não sabem o que eles são. Os óxidos neutros, eles não querem reagir com ácido, nem com base, nem com água. Já o óxido anfótero, ele reage com todo mundo. Ele é o cara indeciso. Ele não sabe se ele é um ácido, se ele é uma base, ele não sabe como ele se comporta. Então, traduzindo, um óxido anfótero é aquele que reage tanto com ácido, tanto com uma base, e tanto com a água. Então, para ele não tem tempo ruim. Colocou ele para reagir com ácido, ele vai reagir. Colocou ele para reagir com uma base, ele vai reagir. Colocou ele para reagir com a água, tamo junto, ele vai reagir também. Então, o óxido anfótero, ele é um óxido que se caracteriza como ácido e uma base ao mesmo tempo. Depende do meio que ele está. E quais são esses óxidos anfóteros, galera? São só 2 que vocês vão ter que lembrar aí. É o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Esses 2 aqui, eles são indecisos. Eles não sabem se eles se comportam como ácido ou como base. Então, por exemplo, eu peguei aqui o óxido de zinco em 2 casos. Nesse primeiro caso aqui, eu coloquei o óxido de zinco para reagir com HCl. Lembra? O HCl começa com hidrogênio, então qual a função que é? É um ácido. Quando eu coloco o óxido de zinco para reagir com ácido, ele se comporta como uma base, porque ele está reagindo com ácido, aí ele faz aquela famosa reação de neutralização, que é como se fosse um ácido reagindo com uma base.
Ele é anfótero, coloquei ele para reagir com ácido, ele se comportou como uma base. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu coloquei o óxido de zinco agora para reagir com NaOH. OH caracteriza o que mesmo? Uma base. Sabe o que ele fez agora? Ah, já que eu estou em contato com uma base, eu vou me comportar então agora como um ácido. Então ele fez de novo uma reação de neutralização, tá bom? Então esses óxidos anfóteros sempre fazem reações de neutralização, tá bom? Por quê? Porque dependendo do meio que você coloca ele para reagir, ele se comporta como o inverso. Então ele se comporta como um ácido e como uma base. Para ele não tem tempo ruim. E são esses dois que vocês precisam lembrar, que são os óxidos anfóteros que nós temos. Bom, agora nós vamos chegar numa classificação que nós chamamos de classificação especial, galera, que são os peróxidos e os superóxidos, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar assim, peróxido de hidrogênio alguma vez na vida, não é? Que é a famosa água oxigenada. Bom, por que nós chamamos de peróxidos? Não é tipo óxido de cálcio, óxido de potássio igual aos outros. Por que eles recebem esse nome peróxido? Galera, por quê? Peróxido é uma classificação especial que nós fornecemos para quando o oxigênio está ligado com algum elemento da família 1A ou com algum elemento da família 2A. Ixi, professor, mas 1A e 2A não são os metais? Então não deveria ser um óxido básico? É um óxido básico, mas ó, é uma classificação principal, óxido ácido, óxido básico. Mas pode ser um óxido básico e peróxido ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, ó, existem as classificações, que são as classificações secundárias, que se arrastam, né, junto com essas primárias aí, tá bom? Que são as principais. Então, peróxido é sempre que vocês verem um oxigênio ligado com algum elemento químico da família 1A ou 2A. Então, por exemplo, aqui, ó, sódio, família 1A. Se tem oxigênio, eu também posso chamar isso aqui de peróxido. Potássio, cálcio, ambos respectivamente da família 1A e 2A. Então, são os peróxidos que nós temos com oxigênio. Agora, por que quando eles se ligam com algum elemento da família 1A ou 2A, nós vamos chamá-los de peróxido? Porque ele assume um valor de -1 do NOx. Lembra que eu falei para você que o oxigênio ele tem um NOx fixo de -2? Esse é o NOx fixo do oxigênio. O problema é que quando ele está na forma do peróxido, ele assume um NOx de -1. Então, por que isso acontece? Justamente porque a gente precisa chegar naquele -2. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Na2O2. Lembra, quando eu vou fazer a somatória do NOx, não tem que ser igual a 0, a soma das cargas? Então, por exemplo, o sódio, ele é da família 1A. Então, ele tem um NOx fixo de +1. Então, isso aqui vai ficar +1 vezes 2, deu +2. Para isso daqui ser igual a 0, o oxigênio tem que dar quanto aqui? Eu tenho 2 positivo. Para zerar, eu tenho que ter 2 negativo. Então, ó, para dar 2 negativo, eu vou ter que colocar um -1 aqui. Porque -1 vezes 2 vai dar o -2. Então, 2 positivo com 2 negativo, zerou. Então, olha só, o oxigênio se assumiu num valor de -1 para chegar no -2 para isso daqui ser igual a 0. Então, é por isso que eu chamo de peróxido. Peróxido é sempre que o oxigênio precisa se assumir com o NOx -1 para ele zerar uma estrutura. Vou fazer mais um aqui para vocês entenderem, que é o do K2O2, por exemplo. Olha só que interessante. Quando eu pego aqui, ó, o K2O2, aqui, K2O2, o NOx tem que ser igual a 0. O NOx tem que ser igual a 0 dessa estrutura aqui, beleza? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, o NOx tem que ser igual a 0. O potássio, ele é da família 1A, certo? Então, ele tem um NOx fixo de +1. +1 vezes 2, deu +2. Para isso daqui ser igual a 0, eu tenho que achar um -2. Então, o oxigênio, ó, -1 vezes 2, para dar o -2. Então, o oxigênio se assumiu com o NOx -1. Eu rebaixei o nível do NOx do oxigênio. Então, sempre que o oxigênio apresentar o NOx -1, nós vamos classificar ele como peróxido. E é isso que acontece, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, que é o da água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido, tá bom? E qualquer elemento químico, galera, né, sempre que tiver um elemento químico da família 1A ou da família 2A, o oxigênio ele vai se assumir com o NOx -1 para vocês classificarem ele como um peróxido, tá bom? E aí, para finalizar, mais uma característica do peróxido. Tá vendo que sempre que eu tenho um peróxido, eu tenho 2 oxigênios? Ó, eu vou apagar aqui, ó, e vou indicar com a caneta mais uma vez, ó. Nesses peróxidos, todos aqui são exemplos de peróxido, tá vendo? Ó, o oxigênio tá com 2 em quantidade, 2 átomos de oxigênio em todos os casos. Isso significa que eles formam uma ligação especial quando eu vou representar a ligação entre os oxigênios, tá bom? Então, todas essas são explicações para você determinar um peróxido. Peróxido é quando o oxigênio está ligado a algum elemento químico da família 1A ou 2A, porque ele precisa assumir um NOx de -1
para zerar uma estrutura. E em decorrência disso, ele vai ter uma ligação especial entre os oxigênios. Então, isso é um peróxido, galera. Já o superóxido, existem também o que nós chamamos de superóxido. Esse daqui nem tem o que pensar. Ele vai ser um superóxido quando ele continua com NOx-2, certo? Quando ele continua com NOx-2, que é o fixo do oxigênio, ele é um superóxido. E também quando você tiver uma estrutura que tem muito oxigênio, muita quantidade de oxigênio, deixando essa estrutura cada vez mais instável. Porque quanto mais oxigênio você coloca nessa estrutura, mais óxido está ficando e mais instável será. Então você vai ter, quanto mais oxigênio, um superóxido, que é super instável, tá bom? Então, ó, sempre que você encontrar uma estrutura com 4 oxigênios, ó, não titubeia, né? Não podemos titubear. Então, vai ser um superóxido, tá bom? Então, não precisa pensar. Por quê? Nesse caso, com 4 oxigênios, ele assume o NOx de -2. Tudo bem? Beleza? Então, ó, vou colocar um exemplo aqui para vocês. H2SO4, certo? O hidrogênio tem o NOx fixo mais 1 vezes 2 dá mais 2. O oxigênio vai ser -2 vezes 4 dá -8. Para isso daqui ser igual a zero, você tem 2 positivo. Com 8 negativo, isso daqui está dando -6, não é? Então, para zerar, eu vou precisar de um mais 6. Então, ó, o enxofre, mais 6 vezes 1, deu mais 6. Então, ó, mais 8 com -8, essa molécula foi igual a zero. Então, sempre que eu tenho 4 oxigênios, me obriga a utilizar o NOx-2, que já é o definido dele. E, ó, muito oxigênio, olha como que fica a representatividade da ligação do H2SO4. Eu já até coloquei em prova para vocês. Lembra quando eu pedi para vocês na ligação covalente representar a ligação do H2SO4? Olha a quantidade de oxigênios que eu tenho, galera. 1, 2, 3, 4. É muito oxigênio que se assume com um valor de NOx-2. Então, eu tenho o que eu chamo de superóxido. Tá bom? E agora, galera, nós finalizamos a parte dos óxidos e chegamos nos hidretos, tá bom? Os hidretos é infinitamente mais fácil e com menos conceito do que os óxidos, tá bom? Que nem muito que nós falarmos sobre. Os hidretos são, na grande verdade, um composto binário, ou seja, também são formados por 2 elementos, certo? Só que, obrigatoriamente, um desses elementos tem que ser o hidrogênio, por isso recebe o nome de hidreto, tá bom? E ele tem que estar à direita da fórmula, ou melhor dizendo, ele tem que estar no final da fórmula, ele tem que acabar com essa fórmula, tá bom? Então, por exemplo, ó, composto binário, tendo o hidrogênio no final da estrutura, é um hidreto? É. Então, por exemplo, aqui, ó, composto binário, hidrogênio no final, é hidreto. Composto binário com hidrogênio no final, hidreto. Composto binário com hidrogênio no final é um hidreto. Beleza? Tá bom? E, né, pessoal, como que fica a nomenclatura dos hidretos? É muito simples. A nomenclatura do hidreto, ela fica assim, ó. Hidreto de nome do elemento, sem dificuldade nenhuma. Acho que o hidreto é a função mais fácil que nós temos, mais fácil e mais simples, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, hidreto de... Qual que é o nome desse elemento? Sódio? Hidreto de sódio. Esse daqui, ó, hidreto, como que é o nome desse elemento químico? Aqui, ó, potássio, então hidreto de potássio. Esse daqui, ó, hidreto de, como que é o nome desse elemento químico aqui, ó? Cálcio, hidreto de cálcio. Hidreto de, e esse aqui é quem? Alumínio. E esse aqui, ó, não é o silício? Então vai ficar hidreto de silício. Então é muito simples. Sempre hidreto mais o nome do elemento químico que está com essa função. Tá bom, galera? Beleza? Então eu finalizo essa aula de hoje aqui, né, com essa parte. Terminamos essas funções, beleza? No livro 3 lá nós veremos mais uma função, para dar sequência, só mais uma função, um pouco mais sobre as bases, tá bom? Numa parte de classificação, mas para dar sequência numa parte que é super importante sobre os sais minerais e o que eles fazem no nosso corpo e organismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Eu só vou passar mais um slide aqui para vocês, para a gente, de fato, encerrar, tá bom?